Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Uma capela, só a igreja. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Mais uma vez. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Sinta ele aí. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia! Aleluia! Meus queridos, quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por esse privilégio, de uma vez mais falar do amor do Senhor nesta noite. Quero agradecer ao Senhor pela vida da irmã Tatiana e do irmão Gilmar, que não se encontra aqui. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor, os pastores que estão aqui na minha retaguarda, os obreiros, da vida dos irmãos que se disponibilizaram a estar aqui, da mulher mais linda deste lugar, né, irmãos? A minha esposa. Essa é a verdade, é a mulher mais linda. Os irmãos que falam aqui, amor, eles, sei não, mas essa é a verdade. Não desmerecendo, jamais. Meus irmãos, eu gostaria de ler Provérbios, seu capítulo 3, versículos de número 9 e 10. Nós iremos meditar em poucas palavras nesta noite, de forma clara e objetiva. Iremos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Honra o Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho
os teus lagares e você senta glorificando a Deus. Quando o pastor leu a palavra introdutória, eu falei, para, pastor. Aí ele, para. Ele vai falar tudo, depois é só orar da bênção apostólica e ir embora. Mas nós vamos meditar em poucas palavras nesta noite sobre um princípio. Princípio esse que quando nós fazemos e quando nós praticamos, nós somos abençoados em todas as áreas das nossas vidas. Quando os nossos pais, eles nos dão uma ordem e nós prontamente, de bom grado, obedecemos, nós geramos um sentimento em nossos pais, um sentimento de gratidão, nós geramos neles um sentimento de dever cumprido, um sentimento de missão cumprida. Quando nós, em nossos trabalhos, nós obedecemos as nossas lideranças, as regras, os princípios que ali são impostos, nós somos livres de uma série de consequências, de uma série de sanções, de uma série de punições. O princípio que Provérbios capítulo 3 está dizendo, está evidenciando, é o princípio da honra. Quando nós honramos, nós somos abençoados. Mas para Deus fazer em nossas vidas, de contrapartida, nós temos que ter uma ação. Então nós temos que fazer para receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Haja vista que o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Nós não sabemos o poder que tem esse princípio, quando nós cumprimos esse princípio, que é o princípio da honra. Quando nós honramos ao Senhor, nós somos abençoados. O problema é que nós não sabemos honrar ao Senhor. Nós pensamos que o simples fato de virmos ao templo, ou o simples fato de dizimarmos e ofertarmos, nós estamos honrando ao Senhor. Porém, honrar ao Senhor vai muito mais do que ofertar, vai muito mais do que dizimar, vai muito mais do que simplesmente vir ao templo. Esse princípio não é simplesmente em dar, ou em ofertar, ou em abençoar, mas como dar e como ofertar. Porque o Senhor tem preparado para nós é algo muito grande, porém nós não sabemos cumprir da forma que devemos cumprir. Esse versículo está falando sobre provisão e prosperidade de Deus para os seus filhos. O que nós fazemos, ou o que nós temos que fazer para que Deus faça cumprir em nós aquilo que Ele prometeu em sua palavra? Primeiro, isso tem um intuito. Tiago capítulo 3 vai dizer, Tiago capítulo 4, versículo 3, pedes e não recebes, porque pedis mal. A carta de Tiago, a orientação de Tiago aos cristãos que estavam dispersos, era porque os cristãos, eles pediam para esbanjar nos seus prazeres em deleito. Esta é uma oração que o Senhor, Ele não recebe. Essa é o tipo de oração, é o tipo de petição de uma pessoa, ou seja, de uma pessoa que foge às regras e estatutos para que seja abençoado. É uma pessoa que é considerado um bandido que pede sucesso em seus assaltos. Esta oração, ou esse tipo de oração, onde só visamos o lucro, onde só visamos a parte financeira, é o que Tiago capítulo 4, versículo 3 vai dizer, pede e não recebes, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres, em vossos deleites. Esta oração não tem um princípio baseado na palavra do Senhor. Quando nós falamos de dízimos e ofertas,
nós ficamos até receosos em falar sobre dízimos e ofertas. Mas o dízimo, ele vem antes da lei, ou seja, ele não é uma lei, ele é um princípio. Abraão ofertou ao Senhor, dizimou ao Senhor, vem antes da lei que foi em Êxodo. O Senhor tem para nós uma vida próspera, uma vida de prosperidade, e Ele quer que nós tenhamos essa vida próspera, essa vida de fartura, de abundância, abundância de saúde, abundância em alimentos, abundância em vestes, abundância naquilo que você precisa. Eu quero crer que eu estou olhando para um grupo seleto de pessoas nesta noite, que é um grupo de pessoas prósperas. É um grupo de pessoas que nesta manhã acordaram, significa que estavam deitados, estavam em uma cama quentinha, de repente num conforto de um ar-condicionado ou de um ventilador, mas que tinham onde dormir. De repente, um grupo de pessoas que acordou e teve o privilégio de tomar um café da manhã ou um café da tarde, tiveram o privilégio de almoçar, de tomar um suco, ou tomar um refrigerante, ou tomar um café. Se você olhar para dentro de você, você vai ver que você está com todos os seus órgãos funcionando. Você não está limitado a uma cadeira de roda. Você não está limitado a um leito hospitalar. Então eu quero crer que você é próspero. Por mais que pareça estar difícil, mas nada tem faltado em sua casa. Parece que está difícil, que as coisas estão complicadas, que tudo está travado, mas o Senhor tem provido em sua vida. Tudo isso, ou seja, para que nós venhamos ser abençoados e que cumpra a palavra do Senhor em nossa vida, nós precisamos passar por algumas etapas. Primeiro, isso tem uma sequência. Qual que é a sequência que nós devemos praticar para alcançar as bênçãos do Senhor? Nós primeiro devemos buscar ao reino de Deus. Mateus 6,33, buscai ao reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porém, se você ler o contexto no versículo de número 23, nós vamos entender que ali está falando sobre alimentos e vestes. Tem faltado alimento em sua casa? Tem faltado a veste para você vestir? Mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse princípio de honrar ao Senhor, ele também tem uma forma de fazer. De que forma nós devemos honrar ao Senhor? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Não basta simplesmente nós trazermos, porque foi solicitado, alimentos, objetos de higiene pessoal, trazermos o nosso cofrinho missionário, trazermos os nossos dízimos, as nossas ofertas, se nós não trouxermos com alegria. Me impressiona os africanos quando vão ofertar. Eles vão correndo e dançando para ofertar na casa do Senhor. Nós temos que fazer com alegria, porque Deus ama ao que dá, e ao que dá com alegria. Também tem baseado nessa estrutura, tem uma sequência, nós temos que trazer primeiro, tem uma forma, tem que ser com alegria. E quando que nós temos que trazer? Quando nós começamos a ler a Bíblia, no livro de Gênesis, o seu capítulo de número 4, nós vamos ver ali a história da nossa humanidade. 2 filhos, Caim e Abel.
Caim, ele trouxe ao cabo de dias, ou seja, depois de alguns dias, ele trouxe a oferta dele para o Senhor. Abel, ele trouxe o melhor para o Senhor. Qual tem sido a sua primícia? Como que você tem trago a sua primícia? E quando você tem trago a sua primícia para a casa do Senhor? Você tem tirado o melhor para o Senhor? Ou ao cabo de dias, ou seja, no decorrer de dias, você tem trago a sua primícia para a casa do Senhor? Deus, ele não está interessado nas nossas ofertas, porque ele não precisa de oferta. Ele é o dono do ouro e da prata. Aliás, nós temos que ajuntar tesouros nos céus, porque o ouro e a prata, a ferrugem vai consumir aqui. Mas Deus, ele é o dono do ouro e da prata, ele não precisa. Mas a igreja precisa, o templo precisa. Foi falado de manhã para que haja mantimento à casa do tesouro. Ele não está interessado em nossas ofertas, mas sim como que nós trazemos a nossa atitude que nos leva a trazer as nossas ofertas. Um certo homem por nome de Abraão, ele amava muito o seu filho, porque ele esperou por muito tempo para ter um filho. E a sua esposa já era idosa, Abraão já era idoso. Eles tiveram um filho por nome de Isaque. E Abraão amava muito a Isaque porque era o filho da velhice dele. Era o filho da promessa. E certo dia o Senhor falou para mim: Abraão, pega um menino e leva a um determinado monte por nome de Moriá. E ali você o imolará, ofertará como sacrifício a mim. Parte Abraão, parte o moço, e parte algumas pessoas. Quando chega no monte para ofertar ao Senhor, ao pé do monte os moços ficam, sobe Abraão e o seu filho. Quando eles estão caminhando, o filho vai dizer: meu pai, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro? Ao passo que Abraão respondeu: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. E quando chegaram em cima, Abraão preparou o holocausto, colocou o Isaque ali sobre aquele holocausto. E quando ele ia imolá-lo, ou seja, executar, oferecendo como sacrifício, o Senhor disse: Abraão, Abraão. Ele ergueu a voz e ouviu a voz do Senhor: não faças tal. O Senhor, ele não está interessado na nossa oferta, mas sim como, a forma que nós vamos ofertar ao Senhor. Abraão sabia desde o princípio que o Senhor tinha pedido o seu filho. Ele amava muito e ele poderia dizer: Senhor, não, eu não vou fazer isso. Porque o coração dele estava no filho. Mas maior que o filho era o Deus que ele servia, ele cria na provisão. Gênesis 22, capítulo 22, versículo número 12, então ele disse: não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faz, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o teu filho, o teu único filho. Será preciso o Senhor pedir o nosso filho, para nós ofertarmos o nosso melhor a Deus? Como que tem sido a sua oferta ao Senhor? Certa vez Jesus estava olhando, observando as pessoas ofertarem no gasofilácio. Aqui nós ofertamos numa salva, mas lá era um gasofilácio. Era um objeto que tinha no altar e as pessoas iam lá para ofertar ao Senhor. E aí as pessoas ricas, abastadas, cheias de dinheiro, iam lá e jogavam altos valores. Depositavam altos valores no gasofilácio.
Porém, uma mulher chamou a atenção do Senhor porque ela jogou algumas moedinhas ali. Talvez traduzido para nós hoje, talvez as pessoas iam lá e jogavam R$ 100, R$ 200, R$ 50, altas notas. E aquela mulher, ela jogou ali 5, 10, 15 centavos. Não diz a palavra, eu estou conjecturando. E ali, aquela mulher, ela deu aquelas moedinhas ali no gasofilaço. E o Senhor Jesus observava. Marcos capítulo 12, 41 ao 44. Jesus disse: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu muito mais do que todos que deitavam ofertas no cofre. Porque todos deram daquilo que lhe sobrava, mas essa viúva, ela deu tudo o que tinha do seu sustento. Será que nós estamos ofertando as nossas sobras, ou nós estamos depositando tudo ao altar do Senhor? Nós cantamos quando tudo perante o Senhor estiver, e aí? Será que estamos depositando tudo, ou estamos depositando da nossa sobra? Deus, Ele vê diferente de nós. A nossa ótica é diferente da ótica de Deus. Se nós formos olhar aqui com o olhar humano, nós iríamos olhar para quem tem um salário melhor, para quem tem uma veste melhor, para quem tem uma posição social melhor, para quem tem um carro melhor. Mas o Senhor, nesta noite, Ele está olhando para nós e procurando quem está dando o seu melhor para Ele nesta noite. Talvez você não tenha nada, talvez você não teve nem condição de ofertar, mas no seu coração você falou: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho nem como ofertar. Talvez você está entregando o seu melhor ao Senhor. E é isso que o Senhor, Ele quer o seu melhor. O Senhor quer o meu melhor, Ele quer o nosso melhor. Ele quer que nós o honramos com o nosso melhor. O Senhor, Ele está falando para nós que nós temos que honrá-lo. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a tua renda. Nós devemos ao Senhor, honrar ao Senhor com tudo, com a nossa fazenda, com as primícias da nossa renda. E quando faltamos com a honra? E quando faltamos com a honra ao Senhor? Marcos, quando nós ofertamos e dizimamos, isso está relacionado às nossas finanças, está relacionado à nossa vida financeira. Nós temos que ser ou honrar ao Senhor em nossa totalidade. Desonramos ao Senhor, faltamos com a honra ao Senhor, quando nós cumprimos em parte, anulamos a promessa do Senhor. Temos que cumprir a nossa honra em sua totalidade. Não adianta eu obedecer em parte, eu tenho que obedecer na totalidade. Faltamos com a honra ao Senhor quando trazemos o nosso dízimo, trazemos as nossas ofertas, trazemos as nossas primícias, porém sonegamos impostos. Nós humilhamos ao nosso próximo, faltamos com a honra e anulamos as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Isso é um princípio. Quando exploramos a vida do nosso próximo, desonramos a Deus, faltamos com a honra e anulamos a promessa do Senhor em nossas vidas. Desobedecendo ordens, princípios de uma autoridade, nós desonramos e faltamos com a honra ao Senhor, quando deixamos de cumprir a palavra do Senhor.
nós cumprimos parcialmente a honra ao Senhor. Anulamos as bênçãos do Senhor em nossas vidas. É por isso que muitas das vezes nós trazemos o tesouro, a oferta, os dízimos à casa do Senhor. Ofertamos todos os dias que temos culto, todos os meses em que recebemos os nossos salários, trazemos ao templo e ofertamos ao Senhor. Mas em contrapartida, quando saímos destas portas para fora, nós faltamos com a honra ao Senhor. Porém, o Senhor, Ele tem uma promessa para quem o honra. Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, a parte B do versículo: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Podem ficar tranquilos que bateu em mim primeiro, tá? Temos que honrar ao Senhor em sua totalidade. O Senhor, Ele é santo. O Senhor, Ele é justo. E o verbo honrar significa fazer a diferença, distinguir. Uma pessoa que age com integridade, honestidade e justiça. O Senhor, Ele é honesto, Ele é justo, Ele é íntegro, Ele tem... E nós? Será que estamos honrando ao Senhor? A nossa oferta, ela tem que ter uma motivação certa e ela tem que ser cheia de verdade, não de mentira. Quando nós partimos para o Novo Testamento, Atos, capítulo de número 5, nós vemos a história de duas pessoas, de um casal, Ananias e Safira. Ambos dizimaram no templo. Porém, antes deles virem ao templo e dizimar, eles combinaram: olha, nós vendemos essa propriedade por um valor. Porém, nós não vamos dividir, nós não vamos dizimar, nós não vamos ofertar com o valor total que nós devemos, porque vai dar um valor muito grande. Então eles combinaram entre eles, Ananias e Safira, e falaram, combinaram, se ajustaram e disseram: olha, nós vamos dizimar, nós vamos ofertar com X. Tá bom, Ananias? Tá bom, Safira? Combinado. Então veio Ananias. Quando ele chegou, ele deixou a oferta, e quando ele deixou a oferta, Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou a parte do dinheiro para si. Entende que é muito sério quando nós falamos de dízimos, oferta, primícias. Nós não estamos trazendo e colocando aos pés do pastor, para o pastor, mas para Deus, para o Espírito Santo. É por isso que somos ensinados e instruídos aqui. Faz a sua parte. Se o pastor, se o líder quiser roubar, deixa ele com Deus. Mas cumpra a sua parte, cumpra princípios. Quando você for fazer uma oferta, um dízimo, uma primícia, faça, mas faça com uma motivação certa. E faça com ela cheia de verdade. Os servos ali, os ajudantes pegaram aquele homem e levaram ela. E quando levaram ele, logo após chega ela, Safira. E aí Pedro diz: por X venderam a propriedade, por X, deram o valor, e assim ela caiu e morreu também. Porque mentiu não ao homem, mas mentiu a Deus. Cumpra o princípio da honra em sua totalidade. Não cumpra ele em sua parcialidade. Porque as bênçãos do Senhor, em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, está limitada a honra, e essa honra tem que ser na sua totalidade. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com a primícia da tua renda. E aí o que vai acontecer quando nós honrarmos ao Senhor? Vai encher os celeiros abundantemente. Abundantemente vai encher os teus celeiros.
Abundantemente vai encher o celeiro e transbordarão de mosto os teus lagares. Lagar se constituía em duas partes. A primeira parte era a parte de cima, era a prensa. Era onde se pisava as uvas ali. E na parte inferior era onde se recolhia o suco. Então o Senhor, a partir de quando você cumpriu o princípio da honra ao Senhor, os seus celeiros vão encher e abundantemente transbordarão de mosto os teus lagares. Deus não vai enviar de mão beijada, mas Ele vai te dar a oportunidade para que os seus lagares sejam ampliados e sejam cheios. E quando nós falamos em primícia, não tem como nós não falarmos em Jesus. Jesus, Ele foi a primícia dos que os dormem. Ele morreu por nós, para que nós estivéssemos direito à salvação. Jesus, Ele foi a primícia. Ele foi o primeiro. Eu já parto para finalizar. Peço meus irmãos que já se preparem. Isaías vai dizer que ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E naquele trono havia anjos. E aqueles anjos, eles cantavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E você sabe o que é mais interessante? Eu e você não merecíamos o sacrifício do Senhor. Se você olhar para trás, se você voltar 15 anos atrás, quem tu eras? Quem eu era, quem você era, alguns anos atrás? Quem era você há alguns dias atrás? Quem era você há alguns dias atrás? Nós não éramos nada. Nós não merecíamos. Mas o Senhor, Ele é mestre em transformar lixo em luxo. Você não era, mas hoje você é. Você não tinha, mas hoje você tem. E o Espírito Santo que está em nosso meio, Ele habita dentro de você. Quer mais? Jesus, Ele é a primícia dos que os dormem. Ele morreu e ressuscitou. Aí, João capítulo de número 14, vai dizer que Ele foi para o Pai preparar um lugar, para que onde Ele estiver, nós estejamos lá também. Para nós chegarmos lá, nós precisamos cumprir princípios. Para nós podermos chegar, nós precisamos muitas das vezes abdicar de nós mesmos. Como diz a definição de honra, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser íntegros e precisamos ser justos. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, nós percebemos quão falho, quão fraco, quão pecadores somos. Mas graças a Deus pela sua infinita misericórdia e sua bondade, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter direito, para que nós pudéssemos ter direito à salvação. E o Senhor, Ele tem salvação para nós. Assim como os anjos cantam lá no céu, nós vamos cantar aqui, e um dia nós também vamos cantar lá com o nosso Senhor. Eu gostaria só quem pudesse se colocasse de pé, nós vamos louvar a capela.